Esse é o Zorro, o novo estagiário aqui da firma. E hoje eu vim trazer umas histórias para vocês e para a gente conversar a respeito, tá bom? Hoje eu vou contar uma história da época que lá dos maias e dos astecas, logo que eu fui morar sozinha. Na época eu fazia um trabalho voluntário para uma ONG de animais abandonados e eu tinha vários gatos, gatas que davam cria e eu doava os gatinhos, mas aí ficava a gata ou ficava o gatinho preto que ninguém queria. Enfim, eu tinha lá meus 10, 15 gatos. E aí eu tinha poucas coisas porque eu estava ainda montando a minha casa. De cobertor eu só tinha dois. Um que era uma manta praticamente, porque era bem fininho, e um cobertor bom, parrudo, que era para a época mais fria. Como ia chegar o inverno, o que eu pensei? Vou lavar esse cobertor mais pesado, que ele vai demorar para secar, mas quando chegar o inverno ele vai estar limpinho. Só que não deu tempo para ele secar. E chegou uma frente fria que derrubou a temperatura para 5 graus. Eu lembro muito bem que eu vi a previsão da queda da temperatura. Aí eu não tinha cobertor. Naquela noite, o que eu fiz? Eu forrei a cama com jornal, uma coisa assim bem, né, mendigo. Vesti dois pijamas, duas meias, cachecol, gorro, tudo que eu podia pôr assim de roupa. E mesmo assim, foi difícil de dormir, porque eu praticamente não tinha coberta. Mas demorou a conseguir dormir. Aí eu acordei no meio da noite com calor, literalmente suando. Eu não entendi o que aconteceu. Eu falei, como assim eu tô suando? Tava frio. O que houve? Só que eu também não conseguia me mover. E foi então que eu descobri que muitos dos gatos tinham ido para minha cama, literalmente para me aquecer. Por isso que eu estava com calor. E essa cena se repetiu todas as outras noites que ainda estava frio. E eu nunca mais precisei me preocupar realmente com ter um cobertor muito pesado, porque eu sabia que se esfriasse demais, eu poderia contar com a presença dos felinos da minha casa, que eles iriam lá me aquecer. Segunda história. Nessa casa que eu morava, tinha também um cachorro de rua que era meio coletivo, que todo mundo acabava cuidando, ou dava água, ou dava um pouco de comida. E eu contribuía também. Toda noite, quando eu ia para casa, eu passava no caminho, tinha um açougue. Eu pegava um pouco de retalho de carne e levava. Eu dava um pouco desse retalho para o meu cachorro e sempre dava uns 3 ou 4 lá para esse cachorro coletivo de rua. Ele, inclusive, toda noite esperava no portão da minha casa porque ele sabia que ele ia receber aquele quinhãozinho ali de carne. Só que teve um dia que eu me atrasei e quando eu passei na frente do açougue, ele já tinha fechado. Paciência, né? Dei ração só pro meu cachorro e para esse cachorro de rua eu dei um pedaço de pão velho que eu tinha lá, que era o que eu tinha. E fui dormir. No dia seguinte, logo cedo, que eu abri o portão de casa, esse cachorro estava sentado, muito feliz, com uma ratazana na boca, olhando para mim com uma cara: olha o presente que eu trouxe para você. Na minha concepção, né, vendo o que aconteceu, eu acho que como havia uma rotina de eu levar a carne para ele, e lembrando que os cães não sabem como surge aquela carne, provavelmente ele pensava que eu caçava. Então eu valentemente caçava um pedaço de carne e levava para ele. E teve esse dia que eu não tive sorte na minha caça. Eu não dei comida para ele, ele deve ter pensado, ela também não deve ter comido, porque se ela traz a caça para ela e dá um pouco para mim, ela também está sem comer. E gentilmente me trouxe esse lindo presente, morto, na boca. Mas o que tem
em comum essas duas histórias que eu trouxe para vocês. E tem muitas outras, mas eu escolhi essas duas. Porque elas falam sobre empatia e sobre um princípio de que os animais tiveram de solucionar um problema. O primeiro deles era dos gatos, que eu estava com frio, e eles entenderam que eles também estavam com frio. Se eles estavam com frio, eu também estava. E resolveram também me aquecer, me colocar ali na turma deles, me incluir na turma deles, para eu também ser beneficiada. E o segundo caso, também, o cachorro entendia que eu partilhava a minha comida para ele. Quando eu não tive sorte na caça, ele falou, não, eu vou caçar alguma coisa e levar para ela, porque ela também deve estar com fome, coitada. Enfim, ele teve um sentimento de empatia e buscou uma solução para um problema que ele achava que eu tinha. E aí vocês que estão escutando essa história devem estar com o coração todo derretido, imaginando assim, nossa, animais são realmente superiores aos seres humanos, e devem estar repetindo aquela frase que eu odeio, que é prefiro animais do que gente. Bom, é verdade. Os animais, em muitos casos, eles têm comportamentos superiores aos seres humanos. E isso não é bom, tá? Porque eu não gosto, mesmo eu conhecendo muitas histórias e tendo muita convivência com animais e vendo realmente como eles agem de uma forma muito mais ética que muitos seres humanos, eu reconheço que a minha espécie é a espécie humana. E eu fico triste porque eu vejo os meus semelhantes agindo de uma forma inferior aos animais. O ser humano é um ser superior, porque ele tem uma capacidade tanto motora quanto cognitiva superior a todos os animais do planeta. Ele só não ganha em força, isso é verdade. Mas o ser humano foi capaz de construir máquinas que nos permitem ir a todos os lugares do planeta. Tirando o absoluto fundo do mar, ainda não, né? Mas o resto, sim. Então, nós temos uma capacidade gigantesca e nós agimos muitas vezes de forma com relação à nossa empatia e à nossa moral de uma forma inferior aos animais. Então, eu fico realmente triste porque isso significa que nós estamos evoluindo e não é bom. Nós não temos que evoluir. Porque apesar dos animais serem excelentes companheiros e terem muita participação em nossas vidas, tem coisas que apenas um outro ser humano é capaz de realmente entender e talvez ajudar ou dar o suporte necessário. E nós estamos abrindo mão disso. Lentamente, nós estamos nos tornando cada vez mais frios em relação às pessoas e olhando os outros como objetos, objetificando as pessoas. Tanto que agora relações de amizade são conhecidas como network. E eu acho que um dos motivos também é que todos nós estamos nos achando alecrins dourados, muito importantes e muito mais interessantes que todo mundo. Então, raramente eu vejo alguém escutar outra pessoa, se interessar pela outra pessoa. Todo mundo fica num nível mais ou menos prestando atenção, só que não, sabe? E o que me leva a um outro ponto também, que muito se tem falado sobre há muitos comentários falando sobre a inteligência artificial, que ela vai acabar substituindo o ser humano e que vai ser um perigo e que a humanidade vai acabar, etc, etc. Eu acho que a inteligência artificial vai mesmo superar muitas pessoas que estão abrindo mão de sua humanidade.
E o que seria uma humanidade? É você ser capaz de olhar ao outro ser humano como você. Se você sente sofrimento, dor, tristeza, a outra pessoa também sente. As demandas da outra também são importantes. A história da outra também é importante. E eu vejo, eu já vi casos de pessoas se apaixonando pelo chat GPT. Por quê? Porque quando você interage com o chat, ele responde e ele é solícito e ele conversa de volta. Uma coisa que eu tenho notado que as pessoas não têm mais feito, elas não estão mais devolvendo a atenção umas para as outras. Então, logicamente, a inteligência artificial vai substituir, porque todo mundo vai preferir conversar com alguém que escuta, te responde e tem um interesse por você, mesmo que seja falso, porque inteligência artificial é uma programação, certo? Não é um ser humano com uma capacidade evolutiva autossuficiente ou independente. Eu posso escolher ouvir você ou não. O chat não, o chat GPT ele vai escolher, vai escutar e vai te responder, porque ele foi programado para isso. Mas é mentira, ele não é de verdade. Só que as pessoas estão se relacionando umas com as outras de uma forma tão superficial que elas conseguem ser mais superficiais do que uma inteligência artificial. Eu trouxe essas histórias aqui para provocar um pensamento, uma discussão, porque eu vi muitos e muitos casos de como os animais são é, empáticos e como eles são capazes de se sacrificar pelas pessoas, mas eu tenho a plena consciência que eu sou um ser humano e como ser humano eu tenho que me realizar como ser humano e eu tenho que conviver com os seres humanos. Eu tenho que ser um ser humano melhor também. É difícil, é muito difícil, é verdade. Mas eu acredito que esse seria o melhor caminho. Bom, eu trouxe essas breves reflexões aqui para fazer a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado.